Muito boa tarde, olha só, tá começando aqui o Entre Família, seja muito bem-vindo, o que é isso? Olha só, você tá percebendo que o nosso cenário tá um pouco diferente, então, aqui ó. Aqui, desse lado aqui. Então, Opa, tá aparecendo eu ali, ó. trouxe de casa, mais para Essa, poder é porque alinhar. você tem, né, essa mania de Sentia a necessidade, eu carrego plantas no meu esse carro, hábito, eu tenho essa questão toda de... Que mentira. arborismo. Mentira. Por que da decoração, Carol? Olha, Cris, hoje nós vamos falar sobre jardins de inverno. Jardins de inverno? Jardins de inverno. Eu tenho vários pensamentos referente a isso. Isso, vários pensamentos, inclusive eu tive vários contatos, assim, né, no Google Imagens. Google Imagens, Google eu fui Imagens tal, eu fui coloca. olhando, Não, e outra, avaliando, eu só não tenho porque eu só coloco no inverno, né? É, porque aqui faz Isso. muito calor na minha cidade, Exatamente, então não dá. não tem como colocar. Mas Para com isso, você está distante desse tema como a gente está comentando aqui. Vamos falar sobre jardim de inverno, é uma moda, uma tendência aí da arquitetura e muitas pessoas têm algum espacinho lá em casa que dá para atualizar aí com esse processo. Você sabe que agora durante a pandemia o pessoal começou a deixar a casa verde, né? Isso é verdade, passou mais tempo em casa, né? Até porque o marido estava em casa, o gato estava em casa, as crianças, você virou professora. Não, tem que dar um jeito, colocar uma planta aqui e tal. Pelo amor Mas aí de tem Deus. mitos e verdades. Ah, não. Mas será que isso tem um benefício psicológico? Tem nada a ver, E dá outra, trabalho. tem gente que fala assim, ó, você vai trazer umidade para casa. Você viu aquela pessoa? Tem. Trazer umidade, porque aí tem as plantas e tal. É. Pô, mas se é uma questão arquitetônica, né, e tal, existe um plano para que isso funcione certinho. Então a gente vai quebrar alguns mitos aqui nessa tarde. Mitos e verdades É. aqui sobre esse tema jardim de inverno. É o seguinte, você pode não saber aí, não tá antenado em relação a isso. Não sabemos muito do assunto, vamos aprender Eu vou aqui. saber. Mas de uma coisa eu sei, ter planta em casa tem N benefícios aí para sua saúde física, mental. Você vai se sentir bem melhor em contato com as plantas. Agora, quais são essas plantas? Qual é esse ambiente que você tem aí? Tem luz ou não tem luz? Você consegue aguar ou não Pode aguar? colocar alface junto, cenoura? Pode, sabemos. não pode, É. né? Porque é jardim de inverno, não estou falando de horta Eu de tô inverno. falando a horta vertical aqui. Não, mas é verdade, aí o marido tá junto, queria Tá com plantar umas horta- melancia aqui? Não, No calma. chão, calma. Jardim de inverno, a gente vai ver o conceito e você vai ganhar com isso. E outra, você vai estar plantando, inclusive, bem-estar na sua casa. Porque às vezes já tem as plantinhas tudo lá. Tem. Aí tá meio espalhado, não tá sabendo como tá aqui reunir e tal. e transformar num ambiente Mas e agradável. outra, será que daqui a pouquinho, depois do intervalo, o povo de casa vai poder fotografar o ambiente de casa para ver se a nossa arquiteta aqui vai dar um jeito e tal? Eu acho que se não fizer isso, Ah. nossa amizade vai ficar abalada. Faça o favor de mandar a foto aí das suas plantinhas, seu jardim de inverno, seu espacinho aí. Ou às vezes você tem um espaço e não sabe que isso poderia se tornar um jardim de inverno. Manda também. Manda pra gente também, Ué. se tem alguma dúvida. Ou, já, depois do intervalo, se você tiver o seguinte, hein? Se tiver uma fotinho já do seu jardim de inverno, Que é pra isso? mostrar pra gente um cantinho que você desenhou com o seu coração, vai valer a pena. Com certeza. Daqui a pouquinho eu vou te passar um número pra interagir com a gente, viu? Tem especialista no estúdio. Bora pro intervalo, é rápido e a gente volta já. Muito bem, esse intervalinho rápido e você de casa que tem esse jardim de inverno, vai mostrar para todo o Brasil, fotografando, aí tirando aquela fotinho, mandando para o nosso é WhatsApp, isso? aquela dúvida ou aquele canto que tem um sonho. Gente, eu não acredito que chegou o momento de ter um jardim de inverno em casa, Carol. Vai mandar pra gente, porque tem uma arquiteta sentada no seu sofá, menina. Quando é que... Não tem nem SUS pra arquiteto, você não tem onde buscar uma arquiteta pra te ajudar nos seus problemas aí, viu? Eu sei que é seu marido que fica juntando os amigos dele pra fazer essa laje aí. Então, relaxa que agora você vai ter uma ajuda de uma especialista pra te ajudar a montar esse espacinho, viu? E aí, se ele não aceitar, porque é sempre assim, tem que convencer fazer um o chefe de acordo, obras, chegar né? e tal. Então aí você mostra o programa pra ele e fala, não, isso aqui não é da minha cabeça. Não, É um tá aqui, programa, a é um arquiteta profissional. falou, mandei uma foto para eles É. lá, tá tudo certinho, tá assinado aqui e tal. Já tô preparando uma comidinha, porque o marido você tem que Não, meter- não. O que você achou desse O que bolo? você achou o negócio? Que, E aí, pá. Olha aqui, ó, Vamos abre uma construir panela isso e aqui, outra. pá. Tá. Vai assim, é negociando. Pega esse número aí, olha, 0 operadora 12 98315 0249. Já pensa na comida que você vai fazer para você convencer ele de fazer esse jardim de inverno para você. Vai dar tudo certo. Vai dar na hora. Olha, a ideia aqui não é complicar a sua casa, é Não, facilitar, não, tá? é. E com a assinatura da nossa arquiteta que nós vamos conhecer agora. Por Bora favor, lá. Carol, tenha bondade. Sim. Aqui a nossa sala da verdade. Aqui. Eu tô sempre aqui. Eu tô tão à vontade nesse programa que eu venho de moletom. Eu ia Eu falar, venho de se você moletom. veio meio de pijama, você achou que era uma Porque entrevista inverno, no Zoom. É inverno, você quer ter cobertura aqui? Já vim aqui. Brincadeira, eu acho o máximo aqui. Um abraço para a Legal. Ruama, que nos veste aqui nos bastidores. Eu não tenho capacidade nem de me vestir. É o auxílio que o pessoal tem aqui. É maravilhoso. Eu aprendo demais aqui na Novo Tempo. Como você, eu estou em casa. Agora, ele também está em casa. Ele que é um homem viajado, né, conhece vários países e Vários tal. países. Várias referências arquitetônicas. Que Estamos país será falando. que ele mais se identificou nessa questão aí? Pastor Gilmar Boa tarde. Batistotti. Tudo bem, Carol? E aí, Cris? Tudo jóia, pastor? Tudo bem.
Olha, eu acho que a gente vai curtir muito. Hoje eu fiz uma pesquisa bíblica sobre os jardins, que é muito legal. Então, no final, vou fazer uma reflexão interessante, né? Então, por essa minha aplicação, a diretora está dizendo que até vai me dar um pouquinho mais de tempo. Ela disse, né, o seguinte, depende de como o senhor plantar o programa. Aí o senhor vai colher nesse jardim. Aí você vai colher o que plantou. Exatamente. Então, vá largando sementes boas, ela disse. Ela disse que as portas do jardim estão abertas. E agora a gente vem borrifando água atrás. Salvação e pela graça. E ainda bem. É o processo de santificação até o final do programa. E por falar em viagens, eu quero apresentar aqui a nossa especialista de hoje, Andressa Paris. Que tá chique, né, chique. Paris? Eu, no caso, sou Cris Camacuã. Carol Campinas. Carol Campinas. Gilmar Blumenau. Não, Blumenau ficou chique. Ficou chique. Não, ficou legal essa palavra aí. Gilmar Blumenau. Pô, legal. Ele é sensacional. Agora, Cris Camacuã deu uma... Não, eu gostei. Mas eu gostei de Camacuã, eu gosto. Mas é que juntou com o seu nome, que aí não nome deu... foneticamente não deu a liga. Mas tranquilo. Mas vamos aqui, Andressa Paris. Boa tarde. Boa tarde, gente. A gente vai falar um pouco sobre jardim de inverno, esses benefícios. Estou muito feliz pelo convite. É um assunto que eu gosto muito e acho super importante, porque é muito legal ter esse cantinho da natureza dentro da nossa casa, principalmente agora, nesse período da pandemia. É muito gostoso e muda muito o ambiente. Andressa, agora o pessoal de casa está se perguntando, né? Mas o que é jardim de inverno? Me fale, né? Porque jardim, ok, tem planta, tem. Por que esse conceito de jardim de inverno? Então, surgiu na Europa, na verdade, pelo clima lá que era muito frio e os jardins externos não duravam no inverno. Eles queimavam por conta da neve e tal. E aí, os jardins internos começaram a surgir muito por conta do clima. E aí veio forte aqui no Brasil, ter esse espacinho verde com plantas e flores que sobrevivem melhor dentro, sem muita iluminação. Ainda a iluminação é essencial, mas não precisa tanto desse sol e pode estar em qualquer clima. Muito bem. E Andressa, o que você acha, assim, aqui no Brasil, eu estou falando não que eu não gosto, eu acho muito bonito e tal, mas às vezes por você não ter uma cultura tão forte como na Europa, não é em toda a parte do país também, às vezes que tem. Algumas partes aqui do Brasil, onde a gente tem um frio maior, isso que eu sou do Sul, mas você pega às vezes ali a Serra Catarinense, pega um pouquinho do Paraná, pega o extremo sul, né? Algumas pessoas podem até ter um equilíbrio ali, que cai aquela a geada que a gente fala, né? Cai a geadinha e vai queimando algumas plantações e tal. O pessoal no Brasil, ele absorve esse conceito mais pela estética, porque ele fica bonito dentro de casa e tal, mas tem a questão toda do verde, agora essas análises psicológicas, o quão bom fica, né? Só que parece que não dá liga, porque se a pessoa não tem um conhecimento de luz, por exemplo, ou de um ambiente, a gente fica com medo de colocar dentro de casa, criar um espaço e não matar todas as plantas e ficar com aquele espaço ali, pô, arranquei o piso, fiz um negócio, falta o conhecimento técnico que a cultura que coloca, é isso? É verdade, aqui é muito mais estético e tem muitas pessoas que conversam comigo e falam assim, as minhas plantas morrem, eu não sei o que eu faço, eu não sirvo nem para cuidar de planta. Mas tem que ter esse conhecimento da iluminação. O clima do Brasil favorece muito por a gente não ter essa mudança de temperatura tão drástica quanto lá fora. Tirando o sul, mas é fundamental essa parte, além do estético, traz muitos benefícios para dentro de casa. Quando você faz projetos hoje, algumas pessoas já pedem um jardim de inverno. Dentro do programa já acontece isso, não? Dentro do projeto da casa? Elas pedem plantas. Não sabem como essas plantas vão ser colocadas dentro de um ambiente, porque, como a gente falou, falta muito conhecimento. Então, os clientes falam assim, eu quero planta dentro de casa. Aí a gente traz essa proposta do jardim de inverno, principalmente quando o projeto não tem muita luminosidade, o jardim de inverno traz esse a mais, porque precisa de luz e dependendo do projeto dá para colocar mais luminosidade pelo teto, não só pelas aberturas convencionais de janela. Então a gente projeta, mas eles não sabem o conceito de jardim de inverno. A maioria das pessoas só sabem que querem colocar plantas, mas não sabe como.
E agora está uma tendência mesmo, né? Nós trazemos plantas para dentro de casa e a gente também precisa entender como organizar esse processo. Eu estava aí buscando sobre plantas, né? Lendo a respeito, de forma teórica. Não, eu tenho algumas plantas em casa lá. E aí eu estava vendo que uma planta, dependendo daquela espécie, não pode ficar próxima à outra. Aí muitas vezes a gente vai lá no PIN, né? Vai lá no Pinterest, lá, você vai olhar lá, gostei disso aqui, vou lá no mercado, compro 5, 6 plantas, jogo uma na frente da outra, daqui a pouco uma vai matando a outra, porque espécies não podem ficar juntas. Fala um pouco pra gente, como é que a gente consegue planejar esse jardim, né? Você começa pelo espaço, pela iluminação, não, preciso saber que tipo de planta eu vou colocar aqui, qual é o caminho pra gente conseguir chegar nisso? O primeiro passo é você saber qual o cantinho da sua casa que você pode colocar essa planta. O principal, ela está perto de algum ponto de luz. Mesmo que tenha algumas plantas que não precisam de sol direto, a planta é viva. Então, da mesma forma como a gente precisa do sol, do ar, a planta também precisa. Não precisa necessariamente estar direto, mas é importante estar perto de alguma janela ou uma porta de vidro, algo do tipo, e que tenha esse ar para fazer essa troca. Mas a questão da planta varia muito desse tipo de ambiente, porque primeiro você tem que pensar qual ambiente você quer, o tamanho que ele tem, porque tem plantas que abrem muito a folhagem, outras nem tanto, o orçamento e a altura, o espaço. Você falou ali agora o orçamento, pessoa de casa, opa! Não, a galera falou orçamento, é já aí que eu pensei. quero saber e tal. Mas assim, ó, a gente sabe o valor da planta, né? Agora, o valor do jardim de inverno vai depender muito dessas condições que você falou. Olha, a tua casa tem pouca luz, para poder fazer isso a gente vai ter que destruir tal parede. Aí começa o projeto. Então, às vezes a pessoa tem que calcular, dependendo de como que ela vai adaptar essas plantas, se realmente o jardim de inverno vai compor o orçamento dela e a casa dela vai favorecer, que ela tem que fazer uma mudança tão grande. Aí ela vai ter que pesar o desejo de ter o jardim de inverno com investimento. Mas tendo um pouquinho de criatividade, né, Andressa, que muito rola nesses projetos que você demanda isso, você estudou para isso e tem a raridade nesse conceito, a visão do profissional acalma até isso, porque assim, ó, você tem tanto para fazer isso, aqui a gente pode gastar tanto, mas se você tem menos, aí você dá aquela opinião de acordo com o que o cliente está pedindo, né, Andressa? Sim. E hoje está muito em alta o faça você mesmo, então a planta tem o seu preço padronizado, né? Mas você pode economizar com o tipo de acabamento onde você vai colocar a planta. Atrás, você pode fazer, em vez de ser uma estrutura de madeira para pendurar a planta, no caso do jardim vertical, desculpa, você pode colocar um pallet, que pallet é uma coisa que as pessoas geralmente jogam no lixo, e aí você pode ir lá, pede, né? Com quem está o pallet, pede, coloca na parede, já economiza muito. E você consegue fazer o seu jardim com seu orçamento e fazendo essas coisas, com faça você mesmo, personalizar seu vaso, talvez comprar um vaso um pouco mais barato, mas personalizar com a decoração da sua casa, da forma como você gosta. Então, vou pintar o vaso, ou eu vou revestir ele com corda, que isso dá toda uma cara para o jardim e completa muito e combina com a decoração que você já tem. Mas o profissional auxilia muito em tudo isso. Muito bem, é isso aí, já está tendo uma ideia aí, né? Já pôs a mão no bolso e para ver quanto que tem aí na conta para se adaptar a essa realidade? Ou às vezes você sabe que pode ser bem pouquinho e aí você vai mandar foto para a gente, foto do seu espaço e a especialista pode te dar ideias de como você pode fazer esse jardim ficar, 100% aí na sua casa. Bora pro intervalo, é rapidinho. Na volta tem dinâmica ainda hoje, você vai ali para aquele espaço preparado aqui para você entender um pouco mais como a gente vai montar um jardim com iluminação, com posicionamento da planta. Vamos falar sobre tudo isso aqui no Entre Família. O intervalo é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. Você já está tirando foto aí do seu jardim de inverno? Manda pra gente, DDD 12 98315 0249. E a sua pergunta também, tem alguma dúvida nesse sentido? Enquanto você vai fazendo a sua pergunta aí, a gente vai incrementando um pouquinho mais a sua cabeça, a sua criatividade, o seu coração nesse sentido.
o nosso repórter Lucas Nascimento foi para um restaurante que tem um jardim de inverno, é muito lindo e a gente vai trazer essa informação para você. Lucas, muito boa tarde, olha aí já tá, rapaz, num lugar bonito, ele sabe de ângulo. Esse repórter aqui, eu vou te dizer, é Lucas Nascimento, ainda bem que é nosso, né, diretora? A diretora que faz nossa seleção, Patrícia Piper, que tem essas contratações, traz essas pessoas sensacionais como nosso amigo Lucas Nascimento. Obrigado, viu, Lucas, por fazer parte do nosso jardim diário de informações. Seja bem-vindo à nossa tarde. Oi, Cris, muito boa tarde para você. Eu gostei dessa introdução, viu? Como falou aí, muito bom. Que legal. Boa tarde para você também de casa que está assistindo o Entre Família. É um prazerzão estar por aqui. E vocês bem me conhecem. A gente está entre família, sabe que eu gosto desse ambiente, um pouco mais de verde, tudo. A gente já participou, já falei diversas vezes sobre isso. Só que hoje eu vim a um restaurante aqui em São José dos Campos para conhecer um pouquinho um lugar diferente. Ele é um restaurante, mas também ele tem a opção de ter um lugar mais verde. O pessoal pode vir para a parte de trás aqui do restaurante, tudo tem árvore, tudo tem uns passarinhos também, geralmente vem para cá. Mas quem vai me explicar certinho como é que funciona isso, como é que surgiu essa ideia, é a Arilene Paiva, que é gerente do Provence Restaurante aqui em São José. Arilene, muito obrigada por você atender o nosso pedido e mostrar um pouquinho mais desse lugar super lindo. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Obrigada pela visita, fico feliz de receber vocês. A proposta sempre foi de integrar um ambiente, a gente sair daquele restaurante fechado, com ar-condicionado, aquela coisa muito trancada, muito escura. A gente queria trazer as pessoas para o ambiente da natureza, para poder oferecer não só um alimento, mas oferecer um momento especial, né? Uma experiência. Você está alimentando o corpo, você alimenta a alma também, né? E aí eu acho que isso é importante para esse momento. A gente já vive uma vida muito estressada, cheia de situações que a gente tem que controlar, e a gente quer oferecer isso. É esse espaço especial em que você tem tempo para você almoçar, refletir, fazer um lanche e ouvindo e estando próximo da natureza. Não tem nada melhor. Agora, vou até pedir para o Márcio já ir mostrando um pouquinho mais do ambiente aqui. Arilene, eu acredito o seguinte, os clientes que vêm para cá, tudo tem um outro ambiente, claro, dentro ali do restaurante, mas eu acredito que o preferido deles acaba sendo realmente vir para cá, tudo com a família, tudo como é que funciona. O espaço do jardim é bem disputado, porque ele tem essa arborização, então ele é muito fresco, independente da temperatura. Então as pessoas gostam muito e as pessoas é o que elas procuram. O verde, a natureza, a simplicidade, aquilo que é o menos, mas que acaba se tornando o mais na vida da gente, né? E que traz um momento muito aprazível de paz, de amor, de tranquilidade. Eu acho que é o que a gente busca hoje. Fugir um pouco de tudo aquilo, mas dentro da cidade, né? Você não precisa ir para o campo, você está na cidade, até o lema da casa é Ares do Campo na cidade, Provence Ares do Campo na cidade. Eu acredito que até por isso os clientes acabam voltando para realmente ter essa paz. Realmente, você falou um pouquinho sobre, eu não estou no campo, estou na cidade, mas eu encontro um lugar que me lembra isso. Isso acaba trazendo-os de novo, né? Isso, traz porque, na verdade, as pessoas vêm em busca de tudo. Elas querem uma boa comida, um preço justo, querem um lugar em que eles possam sentir, não é só matar a fome, né? Hoje é mais do que isso. A gente não sai para matar a fome, a gente sai buscando momentos bons, momentos de alegria, momentos em que você pode compartilhar com os amigos, com a família, ou mesmo só traz um livro, né? Senta e pensa e reflete. E eu acho que a proposta é essa. Oferecer uma experiência, não é um restaurante, a gente oferece uma experiência. Exatamente, não é mais realmente eu sair para fazer uma rápida refeição, continuar com a minha rotina, realmente a gente procura uma experiência, é exatamente o que a gente está percebendo o que esse lugar oferece. Mas claro, oferece para os clientes, mas eu quero saber agora de você, que trabalha realmente em meio a isso, também estamos numa grande cidade e tudo, mas esse lugar um pouco mais verde, que traz paz. Olha só, tem até uma fonte aqui, a gente está gravando, conversando com vocês aqui agora, e o somzinho da fonte, tudo, volta e meia tem pássaros por aqui. Como é que é trabalhar em meio a isso? Olha, é muito bom, porque a gente fica conectado o tempo todo.
todos os lugares têm problemas, têm picos, às vezes a gente tem situações um pouco mais difíceis para resolver, outras não tanto. Mas é muito interessante que existe uma energia toda no lugar e a gente fica assim muito conectado com isso. Então, eu aprendi muito ao longo do tempo, né? Então, esse espaço, esse som, essa força da natureza, essa energia, muda tudo. Tá certo. Arilene, muito obrigado pela sua participação, por mostrar um pouquinho mais aqui do seu restaurante. Muito bom gosto, parabéns, viu? E agora eu volto com vocês aí no estúdio, eu quero tentar aproveitar um pouquinho mais desse ambiente aqui, enquanto vocês seguem com o papo aí. Até mais. Valeu, Luquinhas! Aproveita aí essa área especial. Imagina você já se imaginou ali? Pô, coisa boa, aquela fonte ali, tal. Depois chega a conta. Aí outro papo, outro cenário. Não antecipe essa coisa, porque essa ansiedade, esse mundo miojo já está pensando na conta. Eu pensei, mas você não precisa pensar, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa área. Mas é típico, né, do pai de família. Né? A mulher fala assim, olha aqui, vamos Isso, comemorar o vamos nosso comemorar. aniversário de casamento. Ó. Aí quando você olha um lustre caro, você fala... um prato bonito, um garçom, chega aqui arborizado. Não é o caso do restaurante aqui, né? Não é o caso desse restaurante aqui, um preço maravilhoso. Vamos colocar outra situação. Cris, Pastor, quando a comida é pequena... Quando é você confia. pequena, vem comigo. Vamos Quando o motivar. arroz vem redondo, vem redondinho, só com alfacezinha, abre teu olho. Eu estou falando por experiência própria. As pessoas olham para mim, às vezes eu estou bem arrumado, não sabe que eu pague 3 vezes minha roupa em 10 vezes no cartão. Chega bem arrumadinho, alinhado, faz um olhar de que realmente você está para aquele ambiente, mas se você receber uma comida pequena, Ô, Cris, presta atenção. Eu ia sugerir, no final desse programa, eu ia dizer assim, Silvia, assista o programa de hoje, porque o Cris quer levar você para jantar fora. Não, mas eu já trouxe à memória dele uma experiência ruim. tática. Não é, que eu tenho não tática. estão falando de nada que ela já não Vamos viveu. supor que você está num shopping, surgiu fome ali. Não vá com shopping com fome. Já a primeira coisa, Não, alimenta em proibido. casa, vai nem na no padaria. mercado, diz o especialista. Não. Já vai embuchado, tá? Já vai embuchadinho. Aí você chega lá no restaurante, eu quero comer. Vamos ver o menu. Olha as fotinhos aqui, dá uma olhadinha no preço do lado. Nossa, não sei se isso aqui... Eu acho que isso aqui tem glúten. Aí pronto, vai indo, né? Mas é verdade, a diretora está falando assim, vamos parar de falar, de tirar o desânimo das pessoas e vamos para as fotos das pessoas de casa que vai render mais, Carol. Verdade. Com Tô certeza. desanimando Vai aqui o lá, povo. mostra pra gente que tô aguentando aqui na tela. A Irene. Oi, Irene! Praia Grande, São Paulo. Olha esse meu cantinho, mas acho que ainda pode melhorar. Com certeza. Tem dicas aí pra Irene, né? Porque ela colocou ali algumas plantinhas, né? Aquelas que mais caidinhas. Eu sei que tem uma outra que tá bem na moda, esqueci o nome, é jiboia, não é? É o nome? Tem a jiboia. Jiboia, né? Que tá Samambaia também, que é bem comum. conhecida. Você vai no mercadão aí da sua casa, aí próximo, na feira, você consegue comprar uma jiboia, né? É verdade, mas o cantinho tá lindo, achei muito bonito. Adorei o jogo de alturas entre os vasos, acho que isso dá uma dinâmica muito legal. As plantas ainda vão crescer, isso vai agregar ainda mais o seu jardim. Acho que se você colocar plantas com um volume um pouco maior também agrega bastante, mas ele tá lindo, eu adorei. Tem uma que é bem volumosa que chama avenca. Ah, eu amo essa avenca que tem umas folhinhas bem pequenininhas assim, ó. pequenininhas, E ela enche a Quem prateleira. te vê, hein? Ela matava cactos há pouco tempo. Agora está um especialista. Semana que vem vou trazer meu jiboia. crochê aqui, E tá? você falou em um programa assim, eu vou mudar. Tem um- Crochê? Vai trazer crochê? Olha, Isso aí. Cris, surpreendente. Eu vou largar uma flor no ar, eu vou largar Surpreendente. eu vou largar umas pétalas no ar aqui, ó. Isso aí pode ser um coração que está sendo mudado. Não vou falar o quê, não posso revelar, mas pétalas estão no ar. Não vou declarar, mas isso é um coração que está amando. Vamos dar um espaço para quem tá... O cupido. Vamos dar um espaço para quem tá falando ali, porque o importante é o telespectador, né? É verdade. Porque quem... Mas se a gente não valorizar o nosso jardim aqui... A Mari abrindo o coração, E aí, pastor? Olha Essa lá. Mari de Itapevi. Eu tenho uma ráfia, ela está com umas folhas secando, coloco água de 2 a 3 vezes por semana. Por que será que isso está acontecendo? E tá próximo de uma janela, né? Tem iluminação ali. Tá. São vários fatores que podem ocasionar isso. A terra, o adubo, a planta também precisa desse cuidado, dessa manutenção, não é só colocar água. Eu já matei algumas plantas de água demais, mas tem que tomar esse cuidado. Às vezes ela está num vaso que não está proporcional ao tamanho dela, então ela precisa crescer.
Então, talvez colocar num vaso um pouco maior, mas essa questão da terra tem que dar uma olhada, tem que ter essa manutenção também, não só de água com a terra, aumentar o vaso conforme a planta vai crescendo, que aí dá certo. Não é só iluminação. E eu vi que as pessoas, eu vi que ela colocou ali algumas pedrinhas brancas, eu acho que também aumenta o estilo da planta ali, né? Colocar uma plantinha ali, Dá um né? charme. Dá um charme, casca de árvore, né? Eu não sei qual o nome da casca de árvore aí. É umas cascas que você coloca em cima, viu? Depois você conta aí pra mim, você sabe o nome, você fala aqui pra gente. Na tela aí, mais jardins aqui, bora lá. Missilene Lopes abrindo o coração aqui, ó. Esse é o meu jardim de inverno. Amo plantas. E ela colocou ali vários vasinhos coloridos. Amei. Lindo. Você Amei, viu? gostei bastante. É um cantinho ali que pega bastante luz, né? No caso Pega. dela. Ela achou um cantinho e colocou os Especial. vasinhos e Na criou o madeira jeitinho ali. dela. Ficou Gostei. legal. Fica lindo. O importante é as bacana. pessoas adaptarem a sua realidade, né? A primeira Exato. telespectadora conseguiu já colocar num local maior ali, alto, então pronto, resolveu. A outra tinha um vaso de vidro, que é muito legal também, é bonito, né? Combina Então- com o estilo da decoração. E é importante saber o espaço que você tem, porque isso vai determinar o tipo de planta que você vai ter que ter para aquele lugar. Essa última foto tem muita luz do sol, então a planta precisa ser para esse tipo de ambiente. A outra da Rafis, que tem a janela, mas pega bastante sombra. A Rafis é uma planta sensacional para dentro de casa por conta disso. Ela precisa de iluminação, mas não tanto quanto outras. Então, decidir o espaço para depois comprar as plantas é fundamental. Andressa, um exemplo, eu estou vendo agora por amigos, eu não pesquiso na área, a tendência arquitetônica e tal, mas eu vejo por um gosto, o pessoal está usando muito móveis industriais com plantas. A gente vê a tábua, né, junto com o verde, parece que o pessoal achou um tom que fica bonito. Algumas paredes estão naquela questão mais acimentadas, né, mais o cinza. Eu vejo que é uma tendência, fica muito bonito. Às vezes tem um conceito minimalista, né? Não tantos livros, a plantinha do lado, usando geralmente aquelas prateleiras com a madeira. É uma tendência que o pessoal tem usado? A planta, além dos benefícios dela para a gente, para a nossa saúde, ela traz uma decoração, ela rouba a cena da casa. Quando tem um espaço muito verde, muito decorado, porque ela chama atenção. É uma cor que sobressai, principalmente nesses estilos industriais mais minimalistas, que tendem a não ter tanta cor, vai mais nos neutros, né? Branco, preto, cinza, um tom ali mais bege. Então, o verde traz essa vida para dentro do ambiente. É uma tendência, assim. Muita gente gosta de deixar a decoração da casa só com as plantas. Eu particularmente acho lindo, acho que combina muito. Eu acho lindo, nossa, se eu não matasse tanta planta, eu teria mais na minha casa. Mas é o seguinte, Cris, a gente começou o programa falando... Carol, mas dos pelo jeito Não, isso ela- foi Eu tenho- passado. Não, Ela eu tô se falando de um transformou. passado. Não, Isso Não, foi eu quero te passado. dar os parabéns. Tá dando certo. Para quem matava cactos, tá nesse time, Verdade. isso é mudança. Propõe aqui os apresentadores mudar. Ela também tinha um problema com os gatinhos fugir, agora chegaram 2 gatos em casa. Chegaram 2 gatinhos aí. Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui para esse programa, porque nós falamos da importância das plantas aí para a arquitetura, para deixar o ambiente bonito, agradável. Você viu aqui, né? As plantas, elas roubam, né? Ali o ambiente, fica a coisa mais linda, perfeita. Mas eu queria falar para você de um ponto ainda, né? Um plus de tudo isso, que é a planta trabalhando ali na nossa saúde mental. Quem vai falar um pouco sobre esse assunto com a gente é a psicóloga clínica Ingrid Giordani, e ela está conectada aqui com a gente. Ingrid, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada aí pelo convite para estar ajudando vocês aí com esse tema tão importante. Ingrid, é o seguinte, a gente está falando aqui da beleza das plantas e como elas caem bem no ambiente, mas muitas vezes a gente ignora um fator que é muito importante, como a planta influencia na nossa saúde mental. De que forma essa influência acontece? Então, ela traz muitos benefícios, né? Ter recursos naturais traz muitos benefícios para a nossa saúde mental. Por quê? A gente tem visto que tem se aflorado ainda mais os transtornos emocionais. Tem aumentado muito isso. E nós podemos perceber até mesmo com a história, né? Que cada vez mais o ser humano tem materializado e digitalizado as coisas. O próprio nome natural vem de natureza. A nossa natureza foi feita para estar no mundo natural, no meio natural.
Então, quando a gente materializa ou digitaliza as coisas, a gente vai passando por alterações físicas, hormonais, emocionais. Então, por isso que essa ideia de, por mais que eu não more num sítio, numa fazenda ou num espaço natural, mas trazer a natureza um pouquinho para o meu espaço, né, para o espaço da casa, isso ajuda a gente a se conectar com esse natural nosso, né, e até mesmo conseguir trazer benefícios para a mente, como tranquilidade, clareza mental e outras coisas também que isso pode gerar. Ingrid, a gente vê, né, muitas vezes registrada na história, né, o pessoal escrevendo ou contando com a tia, com a avó, alguns amigos também, daquelas pessoas que conversam com as plantas, né? Mas a gente sabe que não há um antiu, como a gente fala, não há um feedback da planta, mas a pessoa ali, ela expressa um carinho, assim como as pessoas fazem com os animais, por exemplo, né? E a gente sabe que isso tem uma conexão na melhora da psique da pessoa, dela externar, dela ter um carinho, e às vezes com a planta ela foge, não que você vai tapar o sol com a peneira, mas parece que suaviza os problemas, é um momento de resgate. Você chega a indicar a pessoa às vezes assim, olha, você tem que comprar um animalzinho, você já pensou na questão de plantas, você tem algo para, a gente fala, algo para se entreter, né? E eu vejo as pessoas conversando com plantas e meio que externando esse estresse. Isso ajuda bastante? Com certeza. Tem gente que dá nome para a planta, né? Inclusive, eu posso confessar aqui que eu tenho minhas suculentas e cada uma tem um nomezinho também dela. Tá aí, ó, não sabia. Mas ajuda bastante, porque o que acontece? Inclusive, a horticultura é um tipo de terapia utilizada para pacientes com transtornos mentais, e eles usam essa terapia em centros de atenção psicossocial, que é justamente plantar, né? Plantar vegetais ou ter hortas para poder cuidar. Isso ajuda não só no tratamento deles, dos transtornos mentais, como também na sociabilização. Então, cuidar de plantas ajuda também, é uma atividade que pode ser feita em conjunto, né? É uma atividade que pode ser feita em família, com crianças, para quem tem filho em casa. Então, isso ajuda também até mesmo na questão da sociabilização, para você ver quantos benefícios a gente pode pegar com isso. Agora, Ingrid, a gente está aqui vendo a amplitude de tudo isso. Inclusive, nós tivemos um programa aqui, corre lá no entreplay.com para dar uma olhadinha, falando sobre como o cultivo das plantas, das hortas, né, de uma horta, por exemplo, pode ajudar, inclusive, nessa questão cardiovascular, né? Baixa ali essa questão cardiovascular e você consegue... nós tivemos aqui uma cardiologista dando indicação desse processo. Agora, digamos que eu tenho em casa, estou ali em isolamento, a gente está entendendo que os transtornos estão cada vez mais frequentes, né, dentro dos lares. Você indica isso, esta atividade que pode ser familiar ali, trazendo aí esse benefício para a família, porque muitas vezes a gente não tem ali uma prescrição ou não está dentro de um grupo psicossocial, né, para, olha, tem que ser desta forma, aquilo e tal, né, de uma forma sistematizada. Mas a forma como você puder cuidar de uma planta, isso pode trazer benefício ou não? Tem que ser sistematizado, você precisa realmente saber por onde começar, fazer, etc., cada um dos pontos para exercício dessa atividade. Então, a ideia é ser algo livre também, né? Algo mais artístico. É claro que muitas pessoas não sabem mexer com plantas, então elas vão ter que aprender com alguém, elas vão ter que procurar informações para poder trabalhar a atividade de uma forma melhor, né? Mas a ideia, o que acontece? Plantar, cuidar da planta, por mais ela traz uma harmonia para o ambiente, então ela tem esse benefício também, né, de trazer uma tranquilidade para a mente, né? O próprio verde descansa a nossa mente. Mas ela traz benefícios também de aliviar o estresse e as tensões e também de promover o bem-estar emocional. E se eu for trabalhar em terapia com uma pessoa e indicar, né, que ela tenha uma plantinha em casa, dá até mesmo para a gente poder fazer de forma didática, ela também saber praticar o autocuidado. Porque o ato de cuidar é algo que trabalha muito as nossas emoções e a nossa personalidade. Então, quando ela cuida de algo, vê aquilo se desenvolvendo, vê aquilo crescendo, ela consegue entender que, cuidando e regando também a própria vida, ela também pode crescer e se desenvolver. Então, ela também pode trabalhar isso tanto com ela mesma sozinha, né, em caso dela morar sozinha, tanto também com a família, para criar uma atividade ali em grupo, né, entre eles ali. Perfeito, perfeito, Ingrid.
quero agradecer, viu, a sua participação. De fato, a gente aprende muito com essas questões. A gente sempre sabe que cuidar de plantas faz bem. Alguém fala, uma avó fala, uma tia fala, olha, faz muito bem. Mas quando tem uma psicóloga ali para dar aquela assinatura, né, falar, olha, realmente isso aqui é importante para a sua saúde mental, com certeza desperta na gente o desejo de cuidar mais destes seres viventes aí. Obrigada, Ingrid. Está passando aqui as suas redes sociais. Boa tarde. Eu agradeço. Obrigada a vocês. É isso aí. Corre lá para buscar mais informações aí com a Ingrid. Eu não posso perder a oportunidade de como olhar para a criação de Deus e Deus escolher o verde em vários tons, porque o verde, como ela mencionou, é uma cor que nos dá leveza, que nos dá descanso. Então, quem vive na cidade e tira um momento, por exemplo, de final de semana, vai, né, para um sítio, para algum lugar, e você vê... Então, eu não consigo ver assim, um acaso nesse processo criador, né? Você olha para uma mata, esses dias eu tive a oportunidade, né, de subir, fazer uma caminhada sábado à tarde e olhar assim, aqueles vários tons de verde. Então, aquilo ali não está por um acaso, né? Deus olhou e disse, o ser humano precisa disso, precisa desse descanso, isso vai afetá-lo, né? Vai fazer bem para ele, então é maravilhoso. O arquiteto do universo, nosso Deus maravilhoso. Exatamente. Que benção. Então, até um sinal para o pessoal, eu sei que de repente, cada vez mais cidades grandes, você não tem um tempo, mas você tem que dominar esse relógio aí, tirar um tempinho para o verde, com a família, descansar, é bom demais, né? Então, ó, tá aí o recado, o pastor colocou o contexto aqui. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a nossa arquiteta, porque a gente sabe que as residências, Carol, pastor, estão cada vez menores. E aí você deve estar se perguntando, gente, mas como que eu vou colocar a planta aqui? Onde eu vou pôr? Às vezes, na escolha de um animal, Andressa, o pessoal às vezes quer colocar quase que um terneiro dentro de casa. Um labrador no Um apartamento. labrador. Tem gente que tem e convive, mas a gente difícil. sabe que é mais difícil. O terneiro, só para quem não é do Terneiro, para quem sul, não né? sabe, que é um É um bezerro. é um bezerro. Terneiro é um bezerro. A gente fala um cachorro, um fila é um terneiro. Está aí o alto cultural aqui. E falando de cultura, pastor, a nossa cultura tem residências menores. Verdade. Mas aí que entra o profissional para ajudar, porque o olhar do profissional vai fazer o encaixe da planta no lugar certo. Então, por mais que seja pequeno, pode ser bonito, pode ser planejado e pode ter plantas, né, Andressa? Pode. Existem vários tipos de jardim de inverno. Existem os horizontais, que é para lugares um pouco maiores, que requerem um pouco mais de cuidado, mas que é para lugares maiores. Mas também, se você tem um espacinho, nada, se você pendurar, fazer um jardim vertical, também fica super bonito, com as plantas ali penduradas na parede, que também é um lugar onde a gente não costuma usar tanto a parede, ou até fazer ele pendurado no teto, tipo um pendente, também fica super lindo e não precisa de grandes áreas. Qualquer cantinho que você tiver, que não tiver um uso e que você vê que aquele lugar pode te agregar, tem como colocar um jardim de inverno, sim. E é fica lindo. fácil, né? É É fácil. Outro dia eu estava vendo uma pessoa que fez na internet ali, uma mulher super criativa, que fez uma corda, né? Pegou amarrou a corda de um jeito, já pendurou ali, pronto, ficou maravilhoso. Agora, eu tô sabendo que tá maravilhoso, sabe? Porque é o jardim da sua casa. Tá mandando pra gente? Bora ver juntos, então? Quero ver como é que tá aí sua casa. A Diná, né? Ou Dina, né? E aí, Tá pastor? abrindo o Olha que coração aqui. lindo, Gostei. as plantas. Folha grande. Esse é o meu jardim de inverno. Amo minhas plantinhas. Agora vamos pôr um nome para cada uma aí. Vamos conversar. Eu tava pensando nessa Parabéns, coisa de Dina. nome. Eu troco o nome das minhas duas filhas, gente. Se eu pôr o nome nas plantas, eu não sei o que vai acontecer. Olha, no Exercício. último programa eu ganhei um vasinho do Israel. Verdade. Lembra? E aí, pastor? Quero dizer para o Israel que está lá, estou cuidando e a partir de agora eu vou dar um nome para aquela plantinha. Coloca o nome de Israel. Israel. Cuidado que vai cair, Israel, cuidado tá que vai ali cair as Israel. folhinhas um pouquinho, as folhinhas caíram de Israel um pouquinho, mas ali as flores floresceram, viu, Israel? Deu tudo certo. Agora, Carol, é o seguinte, a gente vai para o intervalo, mas já já você vai estar num jardim aqui dentro, que isso? Opa, fizeram aqui um ambiente arborizado pra gente mostrar pra você como é que você pode melhorar. Viu, Diná? Você acabou de mandar a foto aqui. Vamos entender como é que você pode melhorar esse espaço aí, dar mais dinâmica para suas plantinhas. O intervalo é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta e aqui no intervalo, vários especialistas. A gente teve até uma planta que é pato de leão, pato elefante, eu até falei pato de marreco, mas é assim, meu querido, é aprendendo aqui nessa tarde. Eu estou aqui, ó, ouvidinho colado das informações, de olho no que está colocando e agora você vai ficar de olho um presente. Gostou da palavra ou não? Hã?
Parece um buquê de flores, é um buquê de informação para você. Chegando aqui, olha que coisa linda. Agora a câmera 1 vai pegar aqui para gente o seu presente. A gente já está mandando pelo correio. Fica Leve que vai chegar. É a revista Fique Leve. A Fique Leve tem dicas especiais para você, inclusive, ter contato com as plantas, pegar um pouquinho de sol, né? A gente sabe que a vitamina D agora é um pré-hormônio que vai te ajudar bastante. E poder enxergar isso é maravilhoso. Imagina você agora construir o seu jardim de inverno, pegar a sua revistinha, chazinho do lado. Hein? A criançada pode estar quebrando pau, mas você tem que tirar um momento para você. A criançada está riscando a parede, está em aula online, calma aí. Estou no meu jardim de inverno aqui, lendo a minha revista Fique Leve, que tem dicas para toda a questão do corpo aqui. Questão integral, luz solar, água, exercício físico. Tem a questão da depressão. Olha, existe solução para isso? Ansiedade, como controlar? Cris, eu tenho um problema com obesidade. Meu descontrole, que tem um pouquinho a ver com ansiedade, que tem um pulinho da depressão, enfim. Estou colocando uma análise aqui, tem muito conteúdo para você. Outra, prevenir é melhor. E tem a questão espiritual, né, desse Deus maravilhoso que ajuda a controlar essa máquina, vai te dar a ciência de procurar também um bom especialista, um bom médico, que deu vários dons para várias pessoas. Cris, esse conteúdo todo, essa revista linda, aí você vai me dizer que é de graça? Estou dizendo para você que é de graça, meu querido. Graças ao Anjos da Esperança, você vai ligar agora para pedir essa revista. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Liga assim, ó. Olha, eu estou planejando meu jardim de inverno e quero essa revista. Eu já me imaginei aí, ó. Pede que ela vai para o correio para você ou de forma online em PDF. Cris, eu posso pedir no WhatsApp? Claro, aqui, ó. Passando o WhatsApp para você pedir. Vou falar para você agora. DDD 12 98244 4449, ó. Cheirinho de informação para você graças ao Anjos da Esperança. Fique leve. E agora, dando continuidade ao nosso programa, a Carol está num jardim aqui no nosso estúdio. Essa produção é demais, não é verdade, Carol? Nossa, eu tô aqui até zen, calma, viu? Porque é isso, quando a gente fica perto de plantas, né? Parece que você vai relaxando, fica tranquilo. E é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você está planejando aí a sua arquitetura e o paisagismo da sua casa? Carol, não tem paisagismo aqui não. Aqui eu peguei o vaso ali, ó, tá barato esse vaso, é de barro? Venha. É de cesto? Venha. É dourado? Venha. Prata? Aí depois quando você coloca lá no seu jardim de inverno, você fala, não, tá uma coisa estranha, né? Deu uma misturada nas coisas. Então, tem que ter planejamento, é isso. Pode sair comprando. Ai, que lindo esse elefante, vou pôr aqui. Ah, a cabeça de um gnomo. Para com isso, meu filho. Aqui você vai ter dicas excelentes para você fazer um jardim aqui, ó, para ficar com cara de jardim de gente rica. É isso que eu quero. Quem vai ajudar a gente a fazer esse jardim aqui? Jardim de gente rica, viu, Márcio? Aqui, ó, o Márcio Teodoro, paisagista, e vai ajudar a gente a planejar o nosso jardim. Isso mesmo, né? Isso, com certeza. A gente está aqui para ajudar mesmo, realmente, a ter aquele ambiente agradável no seu lar, na sua casa, que é um ambiente no qual você vai se sentir bem ali, onde nós acabamos de ver ele falando de ler uma revista, ter um lugar, um ambiente gostoso para você ficar. E isso o Jardim de Inverno vai proporcionar dentro da sua casa, dentro do seu lar. É isso, nada de receber sua vizinha na sala, mas não, meu filho. Não, querida, vem aqui no meu Jardim de Inverno tomar um chazinho aqui comigo. Ó, olha o que vai acontecer na sua vida social, viu? Bora lá, então vamos começar pelo início, que é decidir a decoração. Vai ser horizontal, vertical, e tem alguns outros pontos que a gente precisa pensar antes de comprar tudo isso e sair fazendo compras e integrando as plantas à nossa decoração? Sim, a gente trouxe aqui hoje algumas plantas aqui para destacar exatamente isso. O que acontece? O primeiro item é você escolher o espaço onde você vai colocar tudo isso. Ah, eu vou comprar, que nem você falou, vou comprar isso, isso, aquilo e não sabe nem onde pôr. Primeiro, definir o espaço. Nós vamos definir o espaço, vai ficar do lado de fora, nós vamos colocar debaixo de uma escada. Por quê? Tem ambientes que tem certas plantas que não vão se adaptar. Então, é necessário escolher exatamente o ambiente. O primeiro item é escolher o ambiente. Agora, se elas vão ficar vertical ou horizontal, aí tanto faz. Mas o primeiro item é escolher o ambiente que vai ficar. Por quê? A gente precisa da luminosidade, a gente precisa ver onde que vai pegar o sol, onde que vai ter uma claridade, para que as plantas se adaptem no local que você vai colocar. Então, aqui hoje a gente trouxe algo variado, para que as pessoas possam, dentro do espaço que elas tiverem, adaptar as plantas que elas colocarem lá. Então, por exemplo, se é vertical, que é essa opção aqui. Isso. Geralmente é um pallet, né? Eu não sei exatamente. Pode ser um pallet, pode ser um
um painel de madeira, ou pode ser até diretamente na parede. Tá. Na parede, às Um vezes, ganchinho. é um ganchinho, porque se colar direto na parede, às vezes pode manchar, então tem todos esses detalhes. Mas, por exemplo, se é um pallet, que hoje é baixo custo que nós estamos falando Sim, aqui, eu ouvi vocês falando sobre o baixo custo. Gosto dessa palavra. É, o baixo esse é interessante. Gostei. Então, um pallet, por exemplo, você pode colocar ele na parede e ordenar suas plantas conforme você quiser. Por exemplo, aqui a gente colocou algo assim para colorir um pouco mais, para deixar um pouco mais alegre o ambiente. Outro ponto que eu percebi é que você vai também escolher o tipo da planta. Então, você vê que são plantas que caem, né? Elas têm essas ramificações, assim, né? Que dão aquela ideia de queda, né? Isso, Você não vai geralmente... pegar uma planta estática e jogar ali no pallet, por exemplo. Você tem que escolher o tipo da planta, né? Isso, um painel, geralmente um painel assim que a gente faça vertical, geralmente são os pendentes, né? Hoje está sendo muito usado. Hoje, o Urban Jungle, né, que as pessoas falam, que é trazer a floresta para dentro de casa, para trazer esse lance do urbano, né, a floresta para dentro do urbano. Então, isso influencia muito, e esse caimento assim, das plantas, essa delicadeza, essa mistura de cores. De cores também. As cores que vai alegrar o ambiente, vai mudar totalmente aquela parede que você tem lá, que talvez está sem utilização nenhuma, mas que está de frente com uma janela. E você trazer isso, por exemplo, para uma sala de jantar que traz esse ambiente, você ali na sua refeição, você olhar ali, almoçando, olhando aquela paisagem que tem ali pela janela, porque hoje, como tem muita parede para todo lado, né? Todas as casas hoje é muro fechando, é parede de um lado, parede do outro. Pode usar essa possibilidade. Exatamente. E aí, Márcio, a produção preparou aqui algumas cartelas para a gente entender na prática como funciona aí o cuidado com essas plantas. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui é ter cuidado com as plantas. Tem que cuidar aqui dessa questão da iluminação, por exemplo, né? Sim. Você deu aqui uma ideia de colocar embaixo de uma escada, mas dependendo de onde vem a iluminação, você precisa cuidar com Exatamente. que tipo de planta vai pode. Existem plantas que elas podem ficar totalmente no escuro. Existem plantas que podem ficar num ambiente como debaixo de uma escada, sem problema nenhum, sem ter iluminação. O ideal é ter sempre a iluminação, que a gente consegue diversificar mais a quantidade de plantas que a gente vai colocar nesse ambiente. Você saberia uma planta que pode ficar no escuro com tranquilidade? Com tranquilidade, aqui nós não temos, mas a zamioculca. A miocuca. Zamioculca. Zamioculca. Isso. É uma planta que ela pode ficar totalmente numa área escura. E, por exemplo, a irrigação dela é bem pouca, então essa é uma planta que você pode colocar tranquilamente numa área escura que não vai ter problema. Aquela pessoa que não sempre matou uma planta na vida, não tem como matar as amigas. Fala, dá essa esperança. Porque... É difícil, só se molhar demais, irrigar muito. Tem que dar uma segurada. Tem certas, por exemplo, as plantas de escuro, assim, geralmente não pode ficar molhando muito. Você coloca um cacto, eu ouvi falando ali que você matou o cacto. Não, isso aí é objeção. É mito, isso é uma conversa. Eu nunca nem tive um cacto, quem sabe um ou dois no máximo. Ai, quem nunca matou uns 2 cactos na vida, né? É intriga, isso que eu tava falando. Intriga da oposição, não é assim também. Nossa, matou. Quem sabe desmaiou, mas matar. Aí nós temos aqui, por exemplo, alguns cactos ali no pé da nossa planta ali, ó. Aqui está um exemplo de que você pode colocar uma pata de elefante, que ela não precisa de tanta água, porque aqui, ó, no caule da planta, ela armazena bastante água. Então, se você colocar cactos, suculentas aqui embaixo, aqui ela não tem necessidade da rega constante. Isso aqui você pode regar de 15 em 15 dias, não tem problema. Deixa eu fazer uma pergunta. A pata de elefante. Pata de elefante. Pata de elefante, ela pode ficar assim no tempo, pode pegar chuva ou não? Sim, ela pode sim, ela fica tranquilamente no tempo. Na verdade, é uma planta mais externa do que interna. É uma planta mais externa. Okay. Aí, se você deixou no tempo, quando chover vai molhar, pode ficar sossegado, não tem problema nenhum. Aí, se você acostumou ela numa área externa, não tem problema nenhum, você não precisa irrigar. Só quando você plantar ela, aí você vai precisar de uma irrigação, mas constantemente você não precisa. É que lá em casa tem uma e as folhas de baixo estão amarelinhas, então tem que ver o que está acontecendo com ela, né? O que acontece muitas vezes? Folhas amareladas. Muitas vezes tem um excesso de água,
pode ser que tenha um excesso de água, pode ser que falte nela, como a nossa querida falou, falta Andressa. vitamina. Ah, ok. NPK. Essa é a mais comum. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como essa, não é Como pessoa é que mata que é? planta. Como é que é, Carol? NPK, que é fósforo, potássio. Um cacto tem essa informação. Isso que eu quero saber aqui como joga. Não tá encaixando. Como que uma pessoa que mata um cactus tem esse tipo de informação aí? Você entendeu? Você entendeu como não tem lógica? E não tem lógica você sair daqui sem essas informações também, por isso eu vou para a próxima, eu não vou discutir aqui com o Cris. Pra falar. No meu conhecimento de plantas, isso é vasto. Meu conhecimento é vasto. Olha lá, vamos falar um pouco. Inclusive, o segundo ponto aqui que a produção colocou para a gente para cuidar das plantas é a fertilização, né? Sim, claro. Fertilização. Eu costumo dizer que se você pegar um cachorrinho e trancar ele num quarto e só der água para ele, você vai saber o que vai acontecer depois de um tempo. A mesma coisa é a planta, isso é um ser vivo. Como o pastor disse aqui, isso aqui Deus criou, é um ser vivo. Se não tiver cuidado, vai morrer. Se não tiver o cuidado com ela, por exemplo, a alimentação vem através da fertilização. Ela pode ser orgânica ou eu aconselho mais a orgânica, que fica muito mais fácil de você lidar, não tem muitas restrições. Então, se você fertiliza essa planta e ela tem um alimento correto, com certeza ela vai crescer sadia, bonita, e você vai ter ali no seu ambiente ali a coloração que é a correta da planta, que nem ele falou, amarelou. Amarelou não é o correto da planta, o correto está verdinha no caso da pata de elefante. Até na coloração, a fertilização influencia. Então, por exemplo, o NPK que você disse, a plantinha vai ficar mais verdinha. Tá Pode ter vendo? certeza É disso. isso. A cor da planta. E aqui essas plantas aqui estão, inclusive, ó, estão aqui, ó. Eles colocaram até aquele brilha-folha, né? Brilha-folha nessa planta. Que você faz isso também aí, ó. Não fica colocando maionese na sua planta, que eu tô vendo esse povo falar no Google isso aí, hein? Já fiquei sabendo que não funciona colocar maionese na planta, não, hein? E é o seguinte, vamos entender agora, então, alguns tipos das plantas. É isso, você tem que decidir qual é a planta. É isso, produção? Joga aí na tela aí que eu fiz bagunça aqui. A produção falou assim, você está bagunçando tudo, decida qual a espécie da planta, não tem a cartela? Então, vamos falar aqui, então, sobre esse ponto aqui. Né? A gente estava falando aqui sobre opções de plantas, né? Que a gente pode colocar na vertical e horizontal. Você deu uma opção, né? De uma planta que pode ficar, por exemplo, em locais escuros, e a gente não sabe aqui o nome dessas daqui. Sim, Fala pra gente. Aqui, é comum essas ficarem em ambientes fechados? Isso aqui é uma ráfia. Hoje é comum, quase Essa todas é as comum, casas é. têm uma Tem. ráfia, uma palmeira ráfias dessa, tem dentro da sua casa. Essa é uma planta bem comum, ela pode ficar tanto em ambiente externo quanto interno. Essa é uma planta que se adapta bem. Exatamente, a gente trouxe uma planta assim porque fica bem mais fácil a pessoa olhar e já reconhecer. É uma planta que você colocar ela do lado de um sofá ou até mesmo, falando do jardim de inverno mesmo, colocar numa parte externa, ela vai se adaptar. Esse aqui é um Croton, Croton petra, o nome dele. Essa é uma planta que requer um pouco mais de luminosidade, para ela realçar cada vez mais as cores dela. Quanto mais luminosidade, mais a planta realça a flor dela, a cor. Então, essa é uma planta que se adapta bem a ambiente assim que pegue bastante luminosidade. Agora, aqui na pata de elefante, aqui, o nome correto dela seria Belcarnia. Esse é o nome científico dela. Essa é uma planta que você pode colocar também numa área ou interna ou externa também. Juntamente com os cactos. Aqui a gente montou um ambiente como se fosse um pequeno jardim, só para a gente entender que a gente pode colocar de outros tamanhos. Isso que eu ia falar, né? Porque muitas vezes eu já ouvi dizer, né, que a gente tem alguns tipos de planta, algumas espécies que elas não podem ficar juntas, né? Então, se você vai colocar uma próxima à outra, não funciona. Ali vocês colocaram cactos ali na pata de elefante, e ok, funciona. Tem algumas plantas, tem essa jogada aí ou não? A gente só tem que ficar preocupado assim com a cor, para ficar uma coisa bonita, harmoniosa, ou a espécie também interfere no crescimento uma da outra? Sim, a espécie interfere muito, porque muitas vezes a raiz de uma planta pode se enroscar na outra então, a escolha da espécie da planta para colocar uma perto da outra vai influenciar bastante no seu jardim, no desenvolvimento dele. Muitas vezes até a gente pensa assim, não, eu vou colocar hoje tem o ficus. Um ficus é uma planta de fora que a raiz dela pode chegar a 30 metros de comprimento. Então, você coloca isso perto da sua sala.
daqui a pouco o seu piso está subindo lá, você não sabe por quê. O que, que é? A raiz do ficus. Porque ela vai longe para procurar água, ela vai longe para procurar nutrientes para ela. Então, eu aconselho mais colocar em vaso, que daí você separa a raiz uma da outra. Se você vai juntar assim, como se fosse aqui junto aqui, então aqui o cacto ele não vai enraizar tanto no pé da biocarne, então aqui ainda combina. Mas o ideal, assim, se você for montar um ambiente, colocar ela em vasos, Separado. que o custo sai mais barato, porque se você for contar um custo de um jardim de inverno, colocar a parte de quebrar, colocar a parte de irrigação dela, onde que vai correr essa água, isso vai se tornar muito mais caro. Colocando em vasos, você consegue limitar o tamanho da planta, a altura que ela vai crescer, depende da altura que você tem de ambiente, então você consegue limitar a altura dela através do vaso. O vaso maior, a planta vai crescer mais. Quanto mais espaço ela tiver, mais ela vai se desenvolver. Então, eu aconselho colocar em vasos, principalmente para esse detalhe de organização dentro do seu ambiente, que muitas vezes o jardim de inverno não é uma coisa grande, então é um espaço pequeno que você tem para você organizar as plantas que você tem. Então, tem que tomar cuidado para Sim. colocar uma planta junto com a outra. Pastor, tem uma dúvida aí. A ráfia precisa de muita luminosidade? Não. Porque essa ráfia está tão verdinha. Ela tá muito E as verdinha. ráfias que eu tive lá morreram as duas e nunca ficaram verdinhas assim. Então, a ráfia, ela tem dois padrões, tem o padrão interno e o padrão externo. Ela tem palmeira que já é cultivada externamente. Então, conforme o cultivo dela, a gente tem que entender, porque essa é uma planta cultivada mais em estufa, é uma planta mais interna. Então, de acordo com que a gente vai pegar o projeto do arquiteto, a gente vai entender o ambiente que vai essa planta, onde que a gente vai colocar ela, para saber se vai ser uma ráfia que é interna, que foi produzida fora de uma estufa, ou uma ráfia que foi produzida dentro de uma estufa. Muito bom. Então hoje eu tenho a consultoria aqui, a Andressa faz o projeto e você Paisagista, finaliza. finaliza. A doação não faz aquele precinho, né? Bem camarada. Não, que a gente gosta do baixo custo. Baixo custo. A palavra baixo custo, né? Essa junção dessas duas palavras tá bem legal. Márcia, eu quero agradecer, viu? O pessoal com certeza tirou aqui dicas importantíssimas aqui, de referente àquilo que você passou. Inclusive a produção falou, ó, tá lotada aqui, o povo mandando perguntas, mandando as interações dos jardins. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar seu jardim aqui, viu? Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço a participação aqui no programa. Que Deus abençoe vocês. É isso aí. Corre lá na página dele, menina, pegar dúvida. Está com dúvida ainda na área de paisagismo? Corre lá que ele vai responder para você. E é isso, Cris. A gente vai aqui aprendendo e o pessoal de casa só vai mostrando. É isso mesmo. Verdade, Carol. E o povo de casa tá com um jardim para mostrar, o povo tá demais. Vamos fazer o seguinte, você de casa está mandando? Então, o seu jardim na nossa tela. Vamos ver de onde está chegando jardim bonito por aqui. Atenção, será que é do sul, do norte? Olha só, pastor, é a Ellen, tá mandando pra gente aí. Ananindeua, no Pará. Esse cantinho é no meu quarto. Neste momento de muito estresse, um jardim de inverno no quarto transmite paz. Olha que legal. E ela colocou uma iluminação legal ali, né? Acho que pode compor também essa questão da iluminação, né? Pode. Aquelas luzes pequenas focadas, né? Até porque o jardim de inverno também pode se manter lindo e maravilhoso de noite, que a gente não tem luz do sol. Então, essa luz artificial que compõe junto com o ambiente deixa ele maravilhoso durante o dia e de noite. Quando você for receber uma visita, você pode receber a visita de noite também, Lá no jardim. que ela já vai pensou? estar Não, chique. iluminada. Não, Cris, e quando você falou ali, ó, no jardim de inverno, uma namoradeirazinha, né, um banquinho, sentadinho, lendo o Fique Leve. Que é isso? Não fique leque, já pensou? Outra, faz o seguinte, faz uma térmica de chá para não estar indo na cozinha toda hora. Tá? Revistar, ele Pega coloca um no litro de chá, já revisteiro deixa ali, do ó. lado, pega negocia, sabe? Porque às vezes a pessoa quer... Você tem um filho e tem uma esposa, né? Você fala assim, eu quero ir em tal lugar. Então, assim, ó, dá um cartão, a pessoa sai, você fica aquele silêncio em casa. Coloca Pega no aquela cantinho, cobertinha no joelho. pá no joelho. Coberta no joelho, é a idade. Tá chegando a idade aí, Carol. Tá chegando a idade. Cobertinha no joelho. Cobertinha no não cheguei lá ainda. Mas vou fazer, porque me deu uma vontade de fazer. Coberta no joelho. E aí, pastor, o que o senhor faria no Jardim de Inverno? Essa leitura desse livro aí. Com certeza, eu estou lendo dentro da minha... Estou lendo O Desejado de Todas as Nações.
Eu sempre escolho um livro, assim, para uma reflexão mais longa, então sentaria para fazer essa leitura. Eu já falei para a Andressa, eu tenho um espaço lá que eu mudei agora, então vou preparar aquele ambiente. Isso! Vou preparar. Tá achando que... Vai lá, e você? O que você tá aprontando aí na sua casa? Mostra pra gente o seu jardim de inverno. Andréia topou o desafio e tá mandando aqui, olha, esse é o meu cantinho verde, estou começando agora. Essa pequenininha lá, é minha linda vizinha Elisa. É isso, e as vizinhas, Tá elas lindo, gostam. Eu tá falei. lindo. Eu falei, vizinha gosta. Gosta. E tá lindo, você viu Tá lindo. as plantas penduradas Muito ali? verdinha, Olha, bem, não tem nada seco, tá tudo certo ali, né? As vizinhas gostam e vão pedindo muda. Daí vai É isso! o jardim em casa. estamos precisando de mudinha lá. Precisando de mudinha lá em casa. Chega lá, pô, dá uma Isso. mudinha aí, vai pegar aqui, ó. Cobertinha no joelho, pedindo mudinha, Vai, falando isso de aí. chá. Que é isso? Essa Bora pro cobertinha no intervalo. joelho. Não, vamos Isso pro aqui, intervalo. isso aqui vai marcar a tua vida inteira. Ela fala do Cris e me falou o seguinte, ó. Ela se encolheu no jardim de inverno, porque a Crochê. pessoa se encolhe, aí bota crochêzinho Cobertinha no aqui, ó, joelho. o óculos no nariz aqui, ó. Só olhando assim, ó. De vez em quando vira pro sol pra poder ver a folha. Aqui, ó. Gente, vamos pro intervalo, que é rápido. Vai refletindo na sua idade, que eu vou refletir aqui na minha. É rápido esse intervalo, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. A gente está fazendo o quê? Tentando comprar as plantas do Márcio. O Márcio que esteve aqui. Quanto é que essa Rafa, esse vaso? Porque a gente já está querendo ter planta em casa. O que você passou pra dar Como esse é que esse brilho negócio na é maionese planta? mesmo? Você tem um negocinho com a maionese? É porque tem um negócio Ô, com Márcio, maionese traz que aqui, põe. traz aqui, Márcio, rapidinho, pra mostrar pro povo. É um O Márcio, brilha-folha. Só para mostrar aqui, por Porque curiosidade. eu comprei um brilha-folha, só que o meu não funciona, Olha aqui, gente. o Não Márcio sei o que trouxe aqui, acontece. ó, totalmente orgânico aqui, totalmente Carol. Olha só, orgânico. limpeza, brilho e fertilização. Então, é que quando eu vi esse negócio rosa, eu pensei, deve ser que ele pôr no vaso sanitário, né? Pois eu imaginei também, essa nossa distância que tem. Nós temos uma distância. Aí, Ah. deixa eu dar uma cheiradinha, porque se de repente coloca de E bacana. Isso aqui deixa o brilho na planta. É isso mesmo. Isso aqui tem NPK, né? Que são as siglas, né? Pra, eu acho que é nitrato, potássio e fósforo. Eu acho que é isso. É. Carol, faz o Mas seguinte, não é nada, ó. não. É casca de banana. Então não é maionese, é orgânico isso aqui. Nada de Então pôr faz o maionese seguinte, que a ó. planta não respira. Já que a gente quebrou um mito, eu vou devolver pro Márcio lá. Devolve lá. Você chama as plantas do povo aí que tá em casa? Bora lá, Fechou? então. Vamos tá. de planta? Eu quero saber como é que você tá fazendo aí na sua casa para tirar uma ideia aqui de como eu vou fazer na minha. Bora lá. Vamos de planta nessa tarde. Tô gostando dessa ideia aqui. Eu vou arrumar esse negócio aí, hein? Ana Leite, lá da Bahia, Salvador. Ana, que é isso? Esse é meu cantinho verde. E a Ana colocou aqueles suportes, né? Tá bem... Tá lindo, hein? Conhecido, né? Tá Tá na mão. É uma lindo. tendência esses suportes, né? De vários tamanhos. Sim, é que dá esse contraste, esse jogo. Não fica tudo rasteiro. Faz diferença, né? Além Colocar. desse contraste, ocupa mais espaço, te dá mais volume e fica lindo. Tá maravilhoso. Já Eu quero. gostei. Eu coloquei uns cestos, minhas plantas num cesto, assim. Só que aí eu tô falando que tô achando que tá faltando é isso aí. Pra dar um movimento. Um volume. Eu vou dar um volume, Rapaz, movimento. que mulher transformada. Que mulher transformada. Aí chega lá em casa, né, minhas plantinhas, só Não. aquele uma coisinha ralinho. Não, tá nascendo. Nascendo aí, tá brotando. Isso, Tá brotando muita coisa. Eu nesse coração. mesma. Bora lá, eu quero mais a Vou interação. deixar aquele texto para reflexão depois. Vamos de interação, porque hoje eles estão terríveis, produção. Eles estão terríveis aqui comigo, ó. Daniela, de BH, Rio das Contas, é isso? Rio das Contas. E aí, pastor, tá falando que é a Daniela? Esse é o meu cantinho. Olha, tá lindo, rapaz, eu estou pastor. vendo cada lugar lindo aí que eu estou saindo daqui motivado a comprar a ráfia. Eu também Não, tô. é pastor. isso? Você Eu vou também? comprar uma ráfia A também. Não, eu mesma quero ráfia? daquelas não, que só caem vou pra pegar aquela ali. pendurar. Eu quero pendurar Eu tô agora. procurando um vasinho mais rústico como aquele ali, mas a ráfia. Pouca luz, pertinho de um sofá. Sim. Aham. Só Fica tá- lindo, fica O lindo. vaso eu já tenho. Bacana. Já tenho um Então. vaso bem legalzinho lá, mas o meu foco agora é fazer a ráfia. Não, aquela pedrinha branca dando contraste ali. tá. Ficou lindo. Tá legal. Pegar o contato do Márcio, hein? Vou Verdade, atrás. verdade. Corre aí, corre você também. Estamos aqui, esses meninos não estão de brincadeira, não, viu? Sai daqui tudo com ráfia. E eu tô pensando em plantar chá no meu, na minha sacada. Pensa. Vai lá, você tá abrindo o coração, falando aí. Tá chegando, Cris, ó. Que bacana. Muito bem, que tá. agora é a Marli. E aí, Marli? Olha, preparei um jardim no meu apartamento. Amo
plantas. Olha a sacadinha ali, a ideia, ó. Legal. Enfileiradinho para correr água. Só tem que cuidar para não correr água no vizinho, tá? Começa a pegar a goteira ali, Já começa a vaza incomodar. pra- é. Isso, Verdade. coloca só a quantidade certinho no vaso. Mas a Marli já é experiente. Com Já certeza. quantas estações já passaram, né, Marli? E essas plantas florescendo com muito carinho, com muito amor. O povo de casa hoje está nos presenteando com um cantinho seu. Por isso que aqui é o Entre Família. Povo Gosto disso. E como É. você está mandando muito, nós vamos aqui de surra de plantas hoje. Eu quero ver planta nesse programa. Vai lá, na tela, vamos ver. Tem mais uma aí, a Tatiane Matos. Pastor. Gente, eu acho tão linda essa folha aqui larga assim. Acho Ela é de bonita. Sergipe. Tenho essas plantinhas nesse meu cantinho. Percebi que as folhas estão secando. Pois é. Tem a ver, depois eu esqueci até de perguntar para o Márcio se tem a ver essa questão do clima. Me falaram outro dia, né? Nossa, pode ser que a virada do tempo tá um pouco mais frio aqui nessa região do Vale, aqui no interior de São Paulo. Pode ser que isso possa ou não influenciar para essa situação aí. Você tem que mudar, quem sabe, aí a forma que você está fertilizando a sua plantinha. Mas eu achei tão linda a planta dela. Pois manda o nome da sua planta, que tem aquelas folhas bem largas, assim, tô Eu achei procurando bem uma dessa. verdinha e achei É um bem verde verdinho. bem escuro. Tô procurando umas dessas, que são plantas mais largas. Produção disse que tá mais uma, vamos lá, bora lá. Eu sou a louca da interação, por mim. Olha, Nossa, Cris, olha. que é isso? Olha, Ama esse verde em casa. Nossa, a Cris, ela fez ali, eu acho que é um corrimão, Não, né? fez um corrimão. olha a Gostei. estrutura que ela Ela está fez recebendo ali, as Andrés. visitas no meio da mata. É. Ela tá cheio Ela de fez verde em umas- casa. Cris, hein? Arrasando aqui nessa tarde, povo de casa, espetacular. Agora é o seguinte, a nossa visita no nosso jardim aqui, das plantas desse programa, das dicas, arquitetura, tem paisagista aqui, né? As dicas de casa. Eu sei que você mandou muitas fotos. Talvez a produção termine hoje com algumas fotinhos no final. Não sei como é que Quem sabe? se Eu vai não dar sei se time dá, nisso. mas- Mas a gente tem que agradecer a nossa Andressa Paris aqui, né, Carol? Muito obrigada, Andressa, por ter vindo aqui, ajudado a gente a compreender, estimulado, né? Você estimulou, você está entendendo que uma galera vai sair daqui com planta, né? Imagino quem está em casa foi muito beneficiado. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui, levando essa cultura das plantas em casa para mais gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. É isso aí, a Andressa, que ela não está aqui só como sua especialista, não. Ela tem planta na casa dela, mas tem chá na sacada, feito com vaso de tijolo. Tá achando o quê? Não, é especialista. Corre lá, então, lá nas redes sociais dela, para você perguntar um pouco mais sobre como você pode adaptar aí para o seu espaço, tá bom? E é isso, pastor. É, isso mesmo, Carol. Obrigado, viu, Andressa? Andressa foi minha aluna no curso de arquitetura, religiosidade e competência profissional. E é muito legal ver você crescendo. A Andressa fez um TCC, eu acho que um dia valeria a pena a gente conversar sobre isso, sobre as cores e a influência das cores na vida da gente. A gente estava conversando um pouquinho sobre o verde, sobre o azul, e aí E ela, dentro do projeto dela, ela montou um hospital, né, para crianças com problemas psiquiátricos, e como as cores podem contribuir para isso. Uau. E aí eu me reporto, e que eu já citei, e as duas cores, né, que mais nos dão tranquilidade são o azul e o verde. Eu olho para o céu, eu vejo o azul, né? Eu olho para as florestas e vejo o verde. Deus é o maior interessado no nosso bem-estar. E como eu mencionei no início do programa, hoje eu dei uma navegadinha um pouquinho na Bíblia sobre o tema dos jardins. É interessante que a Bíblia começa com um jardim. Originalmente a palavra dá a ideia de um lugar de proteção, um parque, floresta. Existem várias traduções no Antigo Testamento para isso. E a palavra no Novo Testamento dá a ideia de paraíso. E o Éden, originalmente a palavra expressa deleite, prazer. Aquele jardim que Deus criou era um lugar para ser prazeroso para aqueles que habitavam. E esse lugar era a intenção que Deus tinha para que o ser humano vivesse. Mas, infelizmente, o ser humano passou pela queda, pelo erro. O texto bíblico se refere a esse jardim dizendo lá em Gênesis capítulo 2, verso 8,
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, um lugar de plantas, de florestas e um lugar de prazer. O homem cometeu um erro, mas um outro jardim aparece. Foi o jardim do lugar onde o Senhor sofreu por mim e por você, onde o Senhor sentiu todos os pecados que nós cometemos. Aquele jardim, que é para ser um lugar de prazer, foi o lugar em que o Senhor devolveu para a gente a oportunidade de um dia desfrutarmos do jardim. Porque a Bíblia começa com um jardim e termina com outro. Quando nós vamos para o Apocalipse, nós vemos o jardim restaurado. Eu não conheço você, não sei o que você está passando, não sei a realidade da sua vida, mas o programa de hoje me faz ter o coração cheio de esperança. O programa de hoje me faz pensar que, mesmo que ao longo da vida eu tenha os meus momentos difíceis, um dia o Senhor devolverá para mim o jardim restaurado. O Éden vai ser devolvido para mim e para você. Mas o que eu penso é que, e esse caminho até lá? Ele não pode ser um caminho de prazer? Pode. Olhe para o alto e veja o azul. O azul vai te encher de esperança. Olhe ao redor, olhe para a sua casa hoje, nós vimos fotos tão lindas. Ali você vê o verde que traz paz, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos de dificuldade. O Senhor deseja que eu e você passemos por essa vida com a sua ajuda, mas que olhemos um dia para o Éden restaurado. Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o seu coração, desfrute da graça do Senhor para um dia desfrutar do Éden restaurado. Esse é o desejo que nós do Entre Família temos para você e para sua família. Obrigada, pastor. É isso mesmo. E é o seguinte, você sabe que quando acaba o Entre Família, é só para dar espaço para outro programa para lá de especial que você vai assistir agora. É o Vida e Saúde. E a Teru está conectada aí, porque hoje é o dia da tontura. É isso mesmo, Teru? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Parece estranho, não é? Mas realmente hoje é o dia da tontura e a gente vai descobrir que é importante esse dia para diagnosticar e tratar problemas que a gente chama de tontura, mas que na verdade podem significar outras coisas. Tudo vai ser discutido e trazido aqui no Vida e Saúde de hoje. Além disso, a gente acompanha o 4º episódio do quadro Plantando Saúde, onde a gente vai descobrir o poder da equinácea, essa planta que realmente traz benefícios para a nossa saúde. E a receita está por conta desse pavê de maracujá, que eu duvido que vocês não vão chorar por um pedacinho aqui na cozinha da Arlete, mas eu já vou avisar. Ela só fez essa forminha, então vocês vão ter que ficar até o final do Vida de Saúde para provar. Então vou ter que invadir o estúdio. Do nada vai aparecer alguém, não sei, pode ser. Agora, Carol, é o Pode seguinte. brotar. Tá lindo. Carol, Outra coisa que tá lindo aí, Cris, comenta. Eu acho o seguinte, ao pavê, não vou fazer aquela piadinha, jamais. Não faz vou um pavê, fazer. não, que você Vontade não, ficou, vai dar a vou sua guardar idade. dentro, jamais, por causa da minha idade, estava querendo fazer. Não mas faz, eu não Cris. posso. Olha, vou elogiar o pavê, mas também o cabelo da Teru Tá tá de lindo o cara cabelo, nova. amiga. Gostei. Olha aí. Cortei um pouquinho. Arrasou, tá lindo. E é isso, você vai ver o cabelo da Teru, vai saber mais sobre tonturas e vai aproveitar esse pavê que tá pra lá de maravilhoso. Bora lá, continua aqui com a gente. Até mais. Até já. E amanhã, aqui no Entre Família, nós vamos falar sobre educação 4.0, é isso mesmo. Você sabe que tem a ver aí essa relação com a indústria 4.0, que é a 4ª revolução industrial. Será que os nossos filhos, Cris, eles vão estar preparados para aquilo que o mercado vai exigir deles no futuro? Vamos falar sobre isso amanhã. E outra coisa que a gente pode comentar também, a equiparação, né? A gente vê a questão das escolas públicas
com as particulares. A gente sabe É. que o movimento, às vezes, de evolução, infelizmente demora, tem um time para chegar na pública. A gente torce para que seja equiparado, mas e aí? A gente viu agora na pandemia que muitas coisas estão evoluindo, até o jeito de estudar, de absorção, e a gente viu que essa turminha menor se adapta muito mais rápido à nova realidade. Como vai se tornar o meio de educação, Carol? Vamos falar sobre isso amanhã, viu? Que realmente tem uma diferença. E se a tecnologia está avançando, eles precisam correr atrás, as escolas precisam se adaptar a essa realidade, e os pais, professores em casa também, viu? E é o seguinte, Cris, você sabe que a gente aqui sempre fala, dá muito presente para quem está em Vamos casa. pegar o presente, Você fala. pega esse Pega, presente pega. aqui? Porque eu quero falar para você da família. Não adianta nada você ter um jardim de inverno maravilhoso, você tem um espaço arborizado, iluminação, investe nisso, investe naquilo, e aí quando junta a família, não tá legal, a comunicação tá baixa, você não consegue alinhar aí a comunicação com o marido em relação à educação dos filhos. Como é que tá a comunicação entre vocês dois, então? Né? Vamos dizer que tá um caos tudo isso, essa pandemia que não acaba nunca mais, tá mais de 2 anos aí com as crianças dentro de casa. E aí, como é que você vai fazer para lidar e alinhar essa comunicação com o esposo? Será que tem alguma informação aí que você Tem, pode olha ajudar? só aqui, ó, tem comunicação, diálogo. Olha, se você pegar aqui quase todos os nossos programas com o relacionamento, é a questão do conversar. E é uma grande diferença, né? Entre você ali dar uma brigada gritando e ter um bom diálogo. E na verdade aqui você vai criando uma tendência, uma cultura também com os filhos, porque aqui tem criação dos filhos, existe também aquela pessoa que tem emoções venenosas, enfim, são 15 temas e do lado tem um QR Code que vai te levar, sabe para quê? Um código que vai te levar para um comentário especial da Darleide aqui do nosso programa. Então, e ela é totalmente de graça, Carol. Vai ligar para a gente agora, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou pega esse WhatsApp e manda mensagem. Eu quero a revista Entre Família, 12 982 44 4449, e ela vai por quanto para casa? Por Olha, quanto que é? são 4 parcelas de R$0. Não paga nada. Pode ser 4, 5, 10. Olha, Se é R$0, eu vou parcelar no meu cartão. e se não fosse pandemia, dava um abraço no carteiro, mas agora tem que esperar mais um pouquinho, porque ele nem vai entender, mas ele vai querer a revista Entre Família. Grande abraço para você. Leve esse presente e conhecimento da Abraço. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.